Oi gente, hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um filme que eu assisti essa semana chamado A Vida é Bela. É um filme que foi lançado no final da década de 90 e conta a história de uma família de judeus que é levada para um campo de concentração nazista no final da Segunda Guerra Mundial. E desta família são levados o pai, um garotinho, o filhinho dele, a esposa e um tio dele. E esse pai, gente, ele faz de tudo, mas de tudo, para proteger essa criança e para que essa criança pense que vai ser uma viagem muito legal, que vai ser uma viagem a passeio, que vai ser muito divertido, que vai haver uma competição, um jogo, um ganhador, um vencedor. E ele faz exatamente de tudo e a criança não percebe o horror que é o campo de concentração. E assim, tem alguns aspectos desse filme que eu enxerguei agora, quando eu assisti novamente essa semana, porque da primeira vez que eu assisti, logo que ele foi lançado, eu não consegui ver esses aspectos, eu consegui ver só o horror do campo de concentração e da maldade que fizeram com os judeus, que os nazistas fizeram com os judeus, Mas desta vez eu consegui olhar por outro ponto de vista, que é uma coisa muito legal também para a gente pensar, e fazer um paralelo com o nosso dia a dia de pai e mãe. Alguns pontos eu consegui observar dessa vez, em relação a esse pai e a esse filho e ao título do filme. Alguns pontos foram a conexão, a confiança e a autonomia, tanto do pai quanto da criança. A força desse pai, a coragem, a superação. E, gente, o mais importante para mim foi a conexão que eles tinham. Porque esse menino, ele conseguia acreditar em tudo que o pai dele dizia. Eles se conectavam pelo olhar, eles liam o olhar do outro, eles se entendiam pelas expressões. E em muitas situações o pai teve que contar uma história, muito fantasiosa, para que esse menino ficasse escondidinho lá num lugar, para que ele não fosse pego pelos soldados. Então foi assim, uma lição mesmo de que quando existe conexão entre adulto e criança, pai e filho, mãe e filho, a gente pode ensinar, fazer o que a gente precisar fazer, orientar, colocar limite, fazer disciplina, enfim, educar essa criança, porque quando existe conexão, existe confiança, E apesar das outras crianças e outras pessoas falarem coisas para esse garotinho, a palavra final era sempre a do pai. E a superação desse homem naquela batalha, nas tarefas que ele tinha que fazer, carregando barras de ferro pesado, e em algum momento o menino viu aquilo e o pai disse para ele que fazia parte da competição, que era uma prova de resistência. Então, assim, é uma lição muito bonita e que se a gente puder trazer esses ensinamentos, fazer esse paralelo com o nosso dia a dia, eu acho que pais e mães ganham muito, porque às vezes a gente precisa usar de muita criatividade para que a criança entenda o que a gente está dizendo, para que a gente consiga livrar a criança de alguma situação de perigo, para que a gente consiga que ela nos ouça, que ela faça aquilo que a gente está recomendando que ela faça. Então, gente, eu acho que vale muito a pena. Convido vocês para assistirem esse filme. Tem na internet, deve ter no Netflix, passou essa semana na TV a cabo e por acaso eu assisti. Mas assim, olha, foi muito bom e para mim só vem confirmar aquilo que eu venho sempre falando, De conexão, de respeito, de entrar no mundinho da criança, de usar a linguagem que ela entenda e do quanto pai e mãe precisa se comprometer, precisa dar a vida, E dar amor, atenção
e muito, muito, muito comprometimento com as nossas crianças. Então, se você puder, assiste. Eu acho que você vai gostar. Fica de olho no programa Pais e Mães na Real, aqui no canal Papo em Casa, porque vem muita coisa boa por aqui, tá bom? Um grande beijo.